consegue explicar o amor. Esse sentimento já ganhou tantas definições que parece impossível encontrar as exatas razões do amor, entender como e por que ele acontece. Mas também parece impossível que a gente não tente entender o amor. Os relacionamentos amorosos se transformaram ao longo da história. E tentando explicar e registrar esse sentimento, cada época escreveu a sua própria história de amor. O amor ganhou também muitos sobrenomes: amor romântico, amor cortês, amor platônico, amor fugaz, amor eterno. E será que temos um modelo de amor típico dos dias de hoje? Neste café filosófico, a psicanalista Regina Herzog fala dos relacionamentos amorosos contemporâneos. Não existe, né, eu não acredito que exista uma fórmula, né, para a relação acontecer, né, e dar certo, né? E talvez essa seja a grande questão, né? Como fazer para que uma relação dê certo? O que fazer ou se é possível fazer alguma coisa, né? Ou seja, que garantias a gente pode ter, né, para que uma relação dê certo, né? Eu acho que não tem garantia, né? Com relação às relações amorosas, vivemos sem garantias, tá? A grande questão é poder assumir isso, né? E ainda assim apostar na relação. É possível definir o amor? Todos nós temos uma definição de amor. No entanto, não existe consenso com relação a essa definição. Para cada um, o amor é pensado, é visto, é sentido de uma forma diferente. O que é o amor? Nos versos clássicos de Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um não querer mais que bem querer, é nunca contentar-se de contente. Já Stendhal definiu o amor como uma febre, que nasce e se extingue sem que a vontade tenha nisso a menor parte. Por que nasce e por que morre o amor? Vinícius de Moraes definiu assim o tempo do amor: que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E Nelson Rodrigues, que dizia que não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo, foi taxativo: todo amor é eterno, e se acaba, não era amor. Tem um filme chamado Perto Demais, né? Closer, né? Todo mundo viu, né? Nesse filme, lá pelas tantas, eu nem preciso contar a história, lá pelas tantas, a menina vai dizer pro rapaz, ele fala novamente que ama ela, que ama ela, que ama ela, e ela diz: mas aonde está esse amor? Eu não consigo ver, eu não consigo sentir, eu nem consigo ouvir esse amor. O que você me diz são palavras, e eu não sei o que fazer com elas. I love you! Where? What? Show me. Where is this love? I can't see it. I can't touch it. I can't feel it. I can hear it. I can hear some words, but I can't do anything with your easy words. Whatever you say, it's too late. Please, don't do this. Done. Coloca-se já aí um problema. Como provar para alguém o seu amor, né? O que o outro requer de você, né, para que você prove a ele que o ama? O amor, ele tem todos os atributos possíveis, tá? A gente fala de amor platônico, a gente fala de amor romântico, a gente fala de amor bandido, né? Tem uma música do Marrone, Bruno Marrone, eu acho, chamada Amor Bandido, né? A gente fala de amor puro, a gente fala de amor vampiro, né? Na época do romantismo, aquelas mulheres que se davam ao Conde Drácula, elas amavam o Conde Drácula, né? E elas achavam que, se dando a ele, elas teriam a vida eterna. You are my love and my life always. Then I give you life eternal.
Então, vocês podem imaginar que tem amor para todo gosto, né? Qualquer forma de amor é possível. Na história ocidental, né? Porque eu não entraria aqui na questão do Oriente, porque eu acho que é uma questão à parte, né? Mas na história ocidental, o amor é cantado em prosa e verso de todas as formas, né? Existe uma obra sobre o amor, né, que data de antes de Cristo, né, da época, uma obra do Platão, chamada Banquete, que é uma obra sobre as várias formas com que cada um dos convidados no tal do banquete vão definir o amor. Assim, pois, eu afirmo que o amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens, tanto em sua vida como após sua morte. De qualquer maneira, você pode encontrar o amor cortês. O amor cortês, no século XII e XIII, era um amor impossível. Aliás, só servia se fosse impossível. Não podia ser um amor que desse certo, né? Era um amor que não podia dar certo. A beleza daquele amor era não dar certo, né? Então, o amor clássico, por exemplo, é um amor que terminava sempre em tragédia. É bem verdade que tinha um momento de, vamos dizer assim, um momento de felicidade muito grande, mas acabava sempre em tragédia. Fora isso, todos os sentimentos que a gente pode imaginar, eles podem ser, então, implicados no amor. Ciúme, inveja, beleza, enfim, o que quer que seja, tem alguma coisa a ver com o amor, né? Então, sob o guarda-chuva do amor, tudo acontece, tudo é possível. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né, uma forma de amor se apresentava, né, e se seguia aquela forma de amor como sendo aquilo que era o amor, tá? E eu acho que hoje não tem forma de amor, né? Ou seja, cada um tem que inventar a sua forma de amor. Então, por isso eu acho que a gente, vamos dizer assim, está no lucro. Escritores e poetas sempre cantaram o amor. Hoje, cientistas e estudiosos do comportamento tentam equacionar o amor. Enquanto nós, pobres mortais, continuamos à mercê dos sentimentos amorosos, sem poder explicar nem controlar o amor, vivendo as alegrias e as dores que ele nos traz. Mas apesar das dores, é sempre uma sorte, sempre uma alegria encontrar o amor. Sorte mesmo é gostar de quem gosta da gente. Não tem nada melhor do que dividir a vida com a pessoa amada. Também nada é mais difícil do que dividir a vida com alguém. Sobre a impossibilidade do encontro nos relacionamentos amorosos, que nos fala agora a Regina Herzog. De todas as diferenças, de tudo que tem de diferente, de não consensual, de clichê mesmo, né? Porque amor, às vezes, é clichê, né? Uma coisa talvez a gente possa extrair de comum nessas coisas todas. É que se trata normalmente, ou frequentemente, de uma relação a dois, né? Eu não disse sempre, mas frequentemente se trata de uma relação a dois. São duas pessoas que se encontram e que querem extrair daquele encontro, né, prazer. Prazer no sentido amplo, tá? Ou seja, duas pessoas que querem ficar juntas a qualquer preço. Pode ser até que não consigam, mas pretendem ficar juntas, tá? Então, se a gente pegar na história, a gente tem Romeu e Julieta.
temos Tristão e Isolda, o casal do Vento Levou, o casal do Casablanca que não consegue ficar junto. Kiss me as if it were the last time. Os motivos pelos quais não ficam juntos são os mais variados. Às vezes questões internas, subjetivas, outras vezes questões objetivas. Quer dizer, é um inimigo em comum. Romeu e Julieta têm uma família em pé de guerra. His name is Romeo, and the Montague, the only son of your great enemy. Tristão e Isolda, eles tomam uma poção mágica por engano e se apaixonam, quando não podiam se apaixonar, né? Na verdade, Tristão tinha ido pegar a Isolda na Irlanda, eu acho, para levá-la para casar com um rei que era tio dele, né? Mas, por acaso, eles tomaram a poção mágica que estava destinada justamente ao rei e à Isolda, e eles caíram perdidamente apaixonados. O fim foi uma tragédia só, como vocês podem imaginar. Come with me. Come with me. I can't. Why not? Please. Tristan, we both know this can't be. We've known it from the start. That doesn't mean it isn't true. It is. It just cannot be. I want to know that you're alive somewhere, thinking of me from time to time. I want to know that there's more to this life, and I can't know that if they kill you. Please. Aí vocês vão dizer, bom, tudo bem, essas histórias aí, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, etc., são ficção, né? Histórias da carochinha. Hoje em dia, nada disso acontece, nós somos muito mais práticos, não existe esse tipo de coisa. Será? Será que é assim mesmo? Né? Será que as coisas se passam dessa forma? Quem é que já não viveu ou ouviu falar, né, de casais, né, que não podem ficar juntos por causa de diferenças religiosas, diferenças étnicas, às vezes diferenças socioeconômicas também, né? Tem sempre uma história de alguém, né? Ou seja, que torna impossível um determinado encontro. Estou me lembrando aqui, não sei se todos aí lembram, do amor entre Elizabeth Taylor e Richard Burton, né? Elizabeth Taylor e Richard Burton se conheceram nas filmagens de Cleópatra. E conta a lenda que quando eles se encontraram no set de filmagem, parecia que o set ia explodir de tanta paixão. Ambos eram casados, que não é nada demais, mas nenhum deles queria se separar, né? Então eles juraram, né, que assim que terminasse aquelas filmagens, né, eles iriam se separar, iam romper. Evidentemente nada disso aconteceu, né? Eles ficaram juntos e separados anos e anos, separaram dos respectivos cônjuges, se juntaram, casaram, se separaram, juntaram de novo, casaram de novo, enfim, acabaram separados. Tem um livro chamado Paixões, de uma jornalista chamada Rosa Monteiro, uma espanhola, né, que fala um pouco da história das grandes paixões, né, ao longo dos tempos. E ela vai definir o amor, a paixão, entre a Elizabeth Taylor, que aliás tentou o suicídio, ele bebia desbragadamente, eles brigavam também desbragadamente. O Vaticano, na época, chegou a condená-los por indecência,
né? Pode imaginar. Ela dá um título quando ela vai falar da paixão entre Elizabeth Taylor e Richard Burton, dizendo que assim, nem contigo nem sem ti. Quer dizer, eles não conseguiam ficar nem juntos nem separados, né? Quer dizer, o amor era de tal ordem e a destruição, a agressividade que vinha também junto com aquele amor era de tal ordem que eles não conseguiam estar e não estar. Então, mesmo na época de hoje, né, esses encontros, essa pragmaticidade, ela não é assim tão, vamos dizer assim, forte, né? Não, pelo menos, no que diz respeito ao amor, né, ou às relações amorosas. Então, a pergunta que a gente se faz é por que é que as grandes paixões sempre envolvem uma impossibilidade? Por que o encontro parece sempre impossível? Tem uma passagem também de um outro filme que eu não sei se vocês viram, eu gosto muito de cinema, vocês já viram, chamado As Pontes de Madison. Todo mundo viu. Um filme, aliás, muito bonito. E lá pelas tantas, eu não preciso contar o filme, mas lá pelas tantas, bem no final do filme, depois de passarem 4 dias de um intenso amor, né, ele e a Meryl Streep, o Clint Eastwood, né, ele propõe deles fugirem, deles irem embora, né, ficarem juntos, e ela aparentemente aceita, ela até chega a arrumar a mala, e na hora H ela não vai. Né? E ele pergunta por quê. You have to know. Deep down, the minute we leave here, everything will change. Yeah, it could get better. And no matter how much distance we put between ourselves and this house, I carry it with me. I feel it every minute we're together, and I will start to blame loving you for how much it hurts. And then even these 4 beautiful days will seem just like something sordid and a mistake. De tudo isso, quer dizer, encontro impossível, relação amorosa, tendo já feito aí assim um certo mapeamento dessas duas coisas, do ponto de vista da psicanálise, né, como é que isso é pensado? Quer dizer, o que é isso que ocorre, né? Quer dizer, a pergunta maior aí seria, nas relações amorosas, o que se procura é um ideal, né? Um ideal de amor. Alguém que nos complete, alguém que seja fiel, alguém que nos proteja, alguém que esteja sempre ao nosso lado, enfim, esses clichês todos que a gente conhece. Então, a pergunta é, qual é o modelo, né, que a gente teria, né, para buscar esse ideal, né? E, principalmente, hoje, qual é o modelo que a gente tem para buscar esse ideal, né? Se não são mais, de repente, os nossos pais, né? Se, de repente, o que mais se vê hoje são separações e separações e separações, né? Então, não são modelos, né, de relação. Toda relação amorosa, seja ela qual for, ela é composta, né? Ela é formada de alguma coisa. Ela é formada, por um lado, pelos nossos desejos, pelas nossas fantasias, né? Por aquilo que a gente gostaria de ter, de ser, enfim. E, por outro lado, ela é formada pelas nossas dificuldades também, pelas nossas dificuldades emocionais, pelos nossos sentimentos de perda, pelo sentimento de desamparo, querer, né, ser amparado por alguém, ter alguma referência, ou seja, talvez se eu pudesse botar esse monte de coisas num saco só, pelos nossos sintomas, né? Com aquilo que em nós é sintomático. Então, o que significa, então, que uma relação amorosa, ela vem com o quê? Com a marca da nossa história, né? O amor não acontece assim, não é um clique, né, com alguém que não tem nada a ver, né? Esse amor, ele está, vamos dizer assim, marcado, tá, pelo percurso da nossa vida, né?
É dessa forma que a gente vai tentar, né, se relacionar com alguém. Ou seja, é dessa forma que a gente vai tentar se encontrar com alguém. Se a história de Romeu e Julieta se passasse nos dias de hoje, será que ela seria contada da mesma forma? O jovem casal de Shakespeare levou sua história de amor às últimas consequências. Don't call and left no friendly drop to help me after. Now kiss my lips. Place some poison yet to hang on. Diferente do modelo de amor romântico, parece que os relacionamentos dos dias de hoje não se baseiam na entrega total ao amor e ao ser amado. Na era do ficar, encontramos um jeito de viver os relacionamentos sem a obrigação da entrega. Podemos apenas ficar, sem nunca estar com ninguém. Estamos mais livres para experimentar ou temos medo do compromisso em nossos relacionamentos? Nos romances dos dias de hoje, será que o protagonista é o amor próprio e não mais o amor ao outro? A gente tentar circunscrever o amor como sendo da ordem de um compromisso, né, me parece, quer dizer, um modo de se entregar, um modo de se ligar ao outro, né, de estar com o outro, né, me parece que talvez seja mais honesto, né, em determinadas situações, ficar em lugar de estar. Né? Então, não é necessariamente uma coisa tão complicada ou tão negativa. Tá? É claro que, se esse ficar implica se aproveitar ou aproveitar só aquele momento, né, sem nenhuma perspectiva, aí a coisa se complica. E aí, quando é dessa forma, né, quando esse ficar é dessa forma, esse se aproveitar o momento, aquele pequeno momento, aproveitar-se do outro, né, o que está aí implicado é justamente um comportamento narcisista, né? E o que hoje se fala é justamente que nós vivemos a cultura do narcisismo, né? A preocupação com o seu corpo, a preocupação consigo próprio, em detrimento do outro, é uma característica muito clara do que a gente chamaria de um comportamento narcisista, né? E aí, nesse sentido, de fato, o ficar vai criar problema. O que interessa para a gente aqui é justamente essa ideia, né, de Narciso, esse comportamento narcisista, né, que é alguma coisa que a psicanálise vai dizer que é alguma coisa que é inerente ao homem, né? Na verdade, o comportamento narcisista, antes do Freud, né, ele era considerado uma perversão, né, porque era justamente descrito como alguma coisa da ordem de se afagar e de obter prazer através do próprio corpo, né? Então, isso era tido como uma perversão. Mas o que o Freud vai descobrir é justamente que todas as pessoas, né, elas têm comportamentos narcisistas. Quer dizer, é um atributo que faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? É claro que isso, elevado à enésima potência, né, vai se tornar alguma coisa patogênica, né? Vai se tornar justamente vai criar justamente essa situação, né, aonde
o sujeito não pode se dar ao outro, né? Agora, por outro lado, Eco, né, aquela que se apaixonou por Narciso, né, também tem uma patologia aí, né, bem clara, né? Quer dizer, ela faz o papel inverso, né? Ela se dá completamente e no que ela se dá completamente, ela se perde, né? Narciso se dá completamente à sua própria imagem e no que ele se dá completamente, ele se perde. Na mitologia grega, Narciso era famoso por sua beleza. E de acordo com uma das versões do mito, a mãe de Narciso teria ouvido do profeta cego Tirésias que seu filho teria uma vida longa, contanto que nunca conhecesse a si mesmo. Mas a rejeição de Narciso ao amor da ninfa Eco teria despertado a fúria dos deuses, que se vingaram dele, fazendo Narciso se apaixonar por seu próprio reflexo na água. A psicanálise tomou emprestado o mito de Narciso para explicar o amor pela imagem de si mesmo. Freud definiu o narcisismo como o momento do desenvolvimento do indivíduo em que ele reúne suas pulsões sexuais de atividade autoerótica para ganhar um objeto de amor. Toma a si próprio e o seu próprio corpo antes de passar para a escolha de um objeto que seja outra pessoa. Entre o amor de si, né, o amor próprio, que é absolutamente, vamos dizer assim, aceitável em todos os seres humanos. Nós precisamos de um mínimo de amor próprio para poder, enfim, se sustentar, inclusive, né? Mas entre o amor de si e o amor do outro, né, o amor que você oferece ao outro, né, é como se tivesse aí um equilíbrio a ser feito, né? Só que a grande questão é a seguinte: esse equilíbrio não é como numa balança que a gente bota, fica aqui, fica assim, juntinho. Não, né? Essa que é a grande questão, né? Por um lado, você não pode se entregar completamente ao outro, né? Mas, em contrapartida, você também não pode deixar de se entregar ao outro, né? Então, um comportamento narcisista é um comportamento que vai dar justamente na impossibilidade do encontro, né? Mas o comportamento inverso do narcisista também vai dar nisso, tá certo? A grande questão é justamente essa. O que é o amor hoje talvez seja muito diferente de tudo que a gente pensou que era o amor ao longo dos tempos, né? Porque o que é o amor hoje é justamente essa entrega na qual você não espera que o outro vá te preencher completamente, né? Quer dizer, é uma entrega, é um compromisso que você estabelece com o outro, né? No qual, né, no tal do compromisso, você então não vai esperar do outro, né, que ele preencha as suas faltas, as suas incompletudes, os seus desamparos, né? Você reconhece em você isso, reconhece no outro isso também, tá? E vai, então, inventar, né? Porque, na verdade, é uma invenção, né? Você vai inventar uma forma de se relacionar, tá? Que vai ser o tempo todo uma balança. Não tem equilíbrio possível, né? O encontro é impossível porque o encontro é justamente o que paralisa, o que impede esse movimento. Esse movimento, ele é absolutamente importante para que numa hora você seja o amado, na outra o amante e vice-versa. Então, eu acho que é dessa forma que talvez nos dias de hoje, né, você possa ficar ficando, né, até que alguma outra coisa aconteça que a gente não sabe o que é. Se Narciso se encontra com Narciso e um deles finge que ao outro admira para sentir-se admirado, o outro, pela mesma razão, finge também e ambos acreditam na mentira. E se amam mentindo no fingimento que é necessidade e assim mais verdadeiro que a verdade. Mas exige, o amor fingido,
ser sincero o amor que como ele é fingimento. E fingem mais os dois, com o mesmo esmero, com mais e mais cuidado, e a mentira se torna desespero. Assim amam-se agora, se odiando. O espelho embaciado, já Narciso em Narciso não se mira, se torturam, se ferem, não se largam. Que o inferno de Narciso é ver que o admiravam de mentira. Eu queria te perguntar se esse ficar ficando não seria uma forma de medo e paliativo porque depois você está sozinho? O ser humano, ele, estranhamente, apesar desse narcisismo todo, é um ser que quer estar com o outro, né? Por incrível que pareça, né? E mesmo nesses tempos, né, atuais, né, onde a gente é tão volátil, né, e não se fixa em nada, ainda assim a gente está pulando de galho em galho. E você tem uma energia e que você quer empregar essa energia em alguma coisa. E se você emprega só em você, digamos assim, você implode, você morre, você afunda lá nas águas da tua imaginação. Eu acho que é inerente ao ser humano o estar com o outro, né? O se lançar para fora, né? É mais ou menos isso. O narcisismo seria um não se lançar para fora, se lançar para si próprio. E isso é mortal. Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte do encontro. No amor é mesmo assim. Nossa felicidade parece que depende de encontrar a pessoa certa. Difícil é saber quem é a pessoa certa. Dizem que os opostos se atraem, mas se nos relacionamos com alguém muito diferente de nós, não é raro que as diferenças virem problemas. Por outro lado, nós vivemos em busca da alma gêmea, mas quando encontramos alguém muito parecido, logo as semelhanças e afinidades podem se transformar em monotonia e desinteresse. Parece mesmo que não há receitas para se encontrar um grande amor. Deve ser por isso que o Vinícius fazia a ressalva. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E o Manuel Bandeira até aconselhava: se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Regina, eu gostaria de te perguntar como é que você caracterizaria esses estados amorosos marcados pela não fixidez, pelos laços voláteis, pela efemeridade das ligações que marcam as nossas formas de ser na contemporaneidade, sejam no mundo dos jovens, seja no mundo dos adultos, onde a metáfora do ficar é predominante em relação à metáfora do estar com o outro. Essa ideia de volatilidade, de um tempo muito curto, de aproveitar o momento presente, né? Isso são as palavras de ordem, né, da nossa contemporaneidade. Né? E como é que a gente pode lidar com essa situação? Hoje se fica em lugar de estar, né? O que é isso de ficar em lugar de estar? Que também é uma palavra de ordem, né? E é inegável que esse refrão é uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já ouviu falar, né, através dos tempos sobre o que seria uma relação amorosa. Apesar das relações amorosas serem as mais controversas, as mais estranhas ao longo dos tempos, né? Desde, sei lá, antes de Cristo, né? De qualquer maneira, eu pessoalmente, tá,
Não vejo essa alternativa de ficar em lugar de estar como uma coisa necessariamente negativa. Na verdade, o que a gente vê nos dias de hoje é uma multiplicidade, são inúmeras formas, né, de relações, né? Relações homossexuais que há não muito tempo atrás eram absolutamente condenáveis, né? Vide o caso de Oscar Wilde, né, que foi inclusive preso por causa do homossexualismo na Inglaterra, quando também o homossexualismo na Grécia Antiga era absolutamente aceito. Então, vejam como esses modos de relação eles vão mudando ao longo dos tempos, né? E eu quero ser, vamos dizer assim, mais otimista e dizer que talvez hoje a gente tenha muito mais possibilidade de invenções do que tivemos em outras épocas, né? É nessa aposta, né? Essa seria a minha aposta. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste, c'est merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel. Como a senhora vê essa questão de paixão e amor, que de maneira muito comum a gente costuma associar e falar um não vive sem o outro, mas como a senhora diferencia esses dois e dá o devido lugar para esse amor que tem uma característica histórica de ser perene, de ser compartilhado geralmente entre duas pessoas, e essa paixão que acontece de maneira aterradora e simplesmente acaba. A gente teria que fazer uma certa distinção entre paixão e amor, né, nesse sentido, né? Mas eu me pergunto, é uma questão que eu me faço, em que medida essa paixão, se ela for, né, quer dizer, se a gente definir, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, se a gente pensar o amor como esse movimento em direção ao outro, tá? Aonde você também não se perde, né? Porque é essa a ideia, né? Eu não sei se eu poderia colocar tanto a paixão quanto o amor de acordo com esse modo de pensar, entendeu? Esse se lançar, entendeu? Eu acho que talvez a gente possa pensar, por exemplo, que existem paixões que podem se tornar alguma outra coisa, né? Mas eu não sei se eu posso pensar um amor que não seja apaixonado, entendeu? Então, eu acho que é difícil. Eu entendo quando você diz assim, mas isso foi uma paixão, né? Isso foi uma paixão e acabou, né? Bom, mas quando vai ficando, e esse vai ficando tem que estar no gerúndio, não é? Não pode ser ficou, fica, nem ficará, né? Tem que ir ficando, né? Para dar justamente essa ideia de movimento. Eu acho que então você conseguiu transformar essa paixão em amor, entendeu? Eu acho que, eu concordo que existem paixões avassaladoras, onde, enfim, o amor talvez não esteja presente, ou pelo menos acabe antes, né, do que a relação possa se estabelecer, né? A paixão é justamente
quando ela é avassaladora, ela justamente, ela confirma um comportamento altamente narcisista, né? Porque você só está olhando para si próprio, né? Ou você, a pessoa extremamente apaixonada é justamente aquela que só olha para o outro. Olhar só para o outro, olhar só para si próprio, para mim, são as duas faces de uma mesma moeda. Então, o amor, na verdade, eu diria que vamos dizer, o sinônimo para o amor seria o movimento, o ir em direção. Só isso. E aí, vai ter um encontro? Ninguém garante. Amor é privilégio de maduros estendidos na mais estreita cama, que se torna mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que decifrado nada mais existe. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada, ouvida. Amor começa tarde. Por que a humanidade está tão vulnerável e não acredita mais no amor verdadeiro como antigamente? Por que é tão difícil encontrar a cara metade, mesmo com inúmeras identificações? Não se trata de encontrar a cara metade, né? Essa que é a grande questão, né? E isso me faz lembrar um mito que é um mito de Aristófanes, de como seria a natureza da humanidade antigamente, né? Eram seres duplos, eles tinham 4 mãos, 4 pés, 2 rostos, uma cabeça e um corpo. A humanidade tinha 3 gêneros. Então, o masculino eram 2 homens, o feminino eram 2 mulheres e o andrógeno era um homem e uma mulher. Eles eram muito pretensiosos, né? Como eles eram muito fortes, eles pretendiam, eles tentaram escalar o céu para entrar no Olimpo. The gods grew quite scared of our strength and defiance, and Thor said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, no, you better let me use my lightning like scissors, like I cut the legs off the whales, dinosaurs and the lizards. And then he grabbed up some bolts, he let out a laugh, said I split them right down the middle, gonna cut them right up in half. Ele diz, eu vou cortar os seres ao meio, eles vão deixar de ser tão presunçosos, vão ter menos força, vão ser em maior número, vão render mais homenagem. Era um ótimo negócio para os deuses. Disse, olha, se eles continuarem ainda assim tentando, eu corto novamente e eles vão ficar sobre uma perna só. Quando esses seres foram assim separados, eles ficaram desesperados, procurando o quê? A cara metade. Né? Então, quando eles se encontravam, eles se abraçavam, se enlaçavam, não queriam se largar, paravam de fazer tudo, de comer, etc., e morriam. On your face, I had blood in my eyes, but I could swear by your expression that the pain down in your soul was the same, the one down in mine. O que esse mito diz? Esse mito diz justamente isso, que o que o homem de hoje, né, faz, né, lá atrás, né, de acordo com o mito, é procurar o seu complemento, né? Procurar a unidade perdida, né? Aquilo que fazia um, né? Ele foi partido em 2 e está procurando o seu complemento. Então, procurar a cara metade é justamente o que não é para fazer. Porque, na verdade, você só está procurando a si próprio. A questão é justamente você procurar o outro e aceitar o outro na sua diferença. O meu amor, Maria, é como um fio telegráfico da estrada aonde vem pousar as andorinhas. De vez em quando chega uma e canta. Não sei se as andorinhas cantam
Mas vá lá, canta e vai-se embora. Outra, nem isso. Mal chega e vai-se embora. A última que passou limitou-se a fazer cocô no meu pobre fio de vida. No entanto, Maria, o meu amor é sempre o mesmo. As andorinhas é que mudam. O Café Filosófico de hoje refletiu sobre os encontros e desencontros dos relacionamentos amorosos no mundo contemporâneo. Este programa fica por aqui, mas tem mais Café Filosófico na internet. Tchau!